Bom dia mais uma vez a todos, a todas que estão presentes, né, nessa manhã. Mais uma atividade, a última atividade do Grupo PET, Conexões e Saberes Comunidades Indígenas da UFAC, a última atividade de 2021, né? E nós contamos nessa manhã com a presença da professora Liliane Alcântara, que é da Universidade Federal do Mato Grosso, que aceitou o nosso convite para conversar um pouco conosco sobre essa questão do bem viver, que é uma questão que nós temos discutido nos nossos encontros, e que é objeto de estudo de alguns estudantes petianos deste grupo. Então, professora, nós queremos lhe desejar as boas-vindas e dizer mais uma vez que nós estamos muito felizes e nos sentimos muito honrados com o seu aceite. Para nós como eu disse, a professora Liliane é da Universidade Federal do Mato Grosso. Eu vou fazer uma apresentação muito resumida, porque ela tem um currículo extenso, mas ela é graduada em administração, tem várias especializações, tem mestrado também em administração, e fez doutorado em desenvolvimento regional, discutindo questões sobre projetos de desenvolvimento, processo de ensino e aprendizagem, e ela discute, e a professora discute questões sobre desenvolvimento sustentável, né, professora? Fez um pós-doutorado em ecossistema e bem viver pelo programa de pós-graduação em gestão urbana da PUC, no Paraná. Então, bem viver e desenvolvimento humano e desenvolvimento à escala humana. Então, muito obrigada mais uma vez pelo seu aceite. É um prazer tê-la conosco. A senhora vai tratar uma questão que a gente vem conversando e vem discutindo e vem lendo, e como eu disse, é objeto de estudo de alguns estudantes petianos e de interesse de todo esse grupo. Então, nós agradecemos muito a sua presença. Fique à vontade, professora. Obrigada, o espaço, né, o palco é todo seu. Obrigada, Aline. Bom, pessoal, como é uma aula, a hora que vocês quiserem interromper, embora eu não vou estar vendo vocês, porque eu vou compartilhar uma apresentação, vocês podem abrir o áudio ou colocar no chat aí que a professora Aline me passa a pergunta, caso vocês não consigam abrir o áudio, né? Porque na hora que eu compartilho eu não consigo visualização. Bom, pessoal, eu venho trabalhando esse tema desde o meu pós-doc em 2015, ininterruptamente, né? Me aprofundei bastante nesses estudos sobre o bem viver e iniciei, inclusive, com uma revisão bibliométrica sobre o tema. Depois eu fiz um trabalho, ainda estava na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e lá na Universidade Federal de São Carlos eu fiz um trabalho do bem viver com alunos indígenas, tá, professora Aline? Foram alunos indígenas da universidade. Então, eu posso enviar depois para vocês o resultado desse trabalho, é um artigo que nós já publicamos com o meu orientador na época, né? E em 2018, eu desenvolvi uma matriz de indicadores de bem viver, que talvez vocês já tenham acesso, não sei, também posso enviar para vocês. E essa matriz eu validei lá no Chile, com uma comunidade indígena, a comunidade indígena Mapuche. Essa perspectiva, né, de validação, né, foi colocar os indicadores para essa comunidade, para que eles pudessem, então, identificar se realmente esses indicadores atendiam às demandas deles. Por quê, né, a comunidade Mapuche? Né? Como eu fui para o Chile, a professora falou, eu fiz um pós-doc lá com um economista que ganhou o prêmio de economia alternativa da Right Livelihood, né, College, que é uma organização internacional, e ele trabalha o desenvolvimento à escala humana, Manfred Max Neff. E aí, como ele já tem um trabalho com indígenas, e como na perspectiva da comunidade Mapuche, né, eles têm um termo que eles chamam Kumimonhen, que significa o bem viver para eles, né, que tem essa conotação de harmonia também, harmonia com os outros, consigo mesmo e com a natureza. Então, por isso que eu validei lá, né, apareceu essa oportunidade, eu fui validar lá. Embora eu já tivesse feito um trabalho aqui com comunidades indígenas no Brasil. Sim, são vários trabalhos que eu tenho realizado, então, desde 2015, entre projetos de pesquisa, extensão, acompanhamento de TCCs, dissertações de mestrado, tese de doutorado, sempre nessa perspectiva do bem viver, e vou mostrar para vocês alguns trabalhos, né, que já foram realizados. Vou compartilhar aqui, professora, que eu achei melhor trazer uma apresentação que fica mais
fácil, né, de visualizar. E aí você me fala aí, professora, se alguém fizer alguma pergunta. Estão visualizando? Estamos visualizando, e se alguém questionar, eu lhe aviso. Tá, joia. Mas assim, se quiserem abrir o áudio também, sem problemas, tá bom? Bom, como eu disse, né, eu já tenho trabalhado aí desde 2015 e nós trabalhamos tanto com comunidade, com povos indígenas, como com comunidades tradicionais. Então, além dos povos indígenas, eu tenho trabalhado com comunidades ribeirinhas, comunidades afrodescendentes, né, e outras, tanto no Chile, no Brasil, e agora eu estou com um trabalho de pesquisa lá na Costa Rica, com comunidades limonenses. Embora já tenha sido feitos trabalhos, né, aqui no Brasil por um chileno, numa comunidade ribeirinha, e também em Honduras por uma doutoranda que eu orientei, que fez o doutorado na Universidade de Guadalajara, México, com duas comunidades que também são de afrodescendentes. Então, o tema eu coloquei aqui como Bem Viver e Cosmovisões Indígenas, e foquei mais, então, no grupo que está aqui hoje. Iniciando aí, só para a gente refletir, né, uma fala do Eduardo Galeano, que a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. Né? Então, sempre coloco essa questão que a gente tem que conhecer e aprender com as comunidades, com os povos indígenas, comunidades tradicionais, porque eles têm muito a nos ensinar. Então, aprendi com eles também, né, e também estou sempre aberta ao aprendizado. A gente sabe que não sabemos praticamente nada ainda sobre esse tema, porque esse tema, a gênese dele advém de comunidades indígenas, né? Então, são eles que estão nos ensinando ainda os princípios, os preceitos desse tema. E esse diálogo, né, sobre o bem viver, ele se insere aí no campo da ética ambiental, na interseção entre natureza, diversos saberes, conhecimentos, esses conhecimentos tácitos, né, das comunidades empíricas, das comunidades e povos indígenas, e da visão de mundo dessas comunidades. Então, ele inicia-se, na verdade, esse conceito, né, esse tema, né, do bem viver, ele começa no Equador, com a comunidade Quichua, né, Bolívia, Aymara, e ele é conhecido lá, é conhecido nessas comunidades como Cumimonhém, Sumacauçai, e como eu falei, no Chile, como né, o Cumimonhém, né? Ao mesmo tempo, então, para a gente entender um pouquinho a importância da interculturalidade, da universalização das culturas, né, no reconhecimento das diferenças, na compreensão dos elementos formadores da identidade cultural desses povos, no respeito às diversas formas de vida humana e não humana. Então, quando nós falamos de bem viver, nós estamos falando de coletividade. Nós não estamos falando propriamente do indivíduo em si, como a nossa sociedade capitalista, como a nossa comunidade urbana tem a conotação. E, geralmente, quando você fala em bem viver na área urbana, você tem se associa muito, quando fala em bem viver, a vida boa, né? A ter uma vida com uma outra perspectiva, né? Não se tem essa mesma conotação que os povos indígenas, comunidades tradicionais têm. Incluso na África, né? O Ubuntu, né? O Ubuntu também tem essa conotação de bem viver. Sabemos que a América Latina passa por uma crise ética, sanitária, ambiental, social, motivada pela economia extrativista. Incluso nesses países onde surge a temática, onde é inserida essa temática dentro das constituições, em 2008 no Equador, 2019 na Bolívia, onde o bem viver ele já tem uma salvaguarda dentro das constituições, incluso onde a natureza é considerada um ser de direitos, como no Equador, a gente sabe e não podemos deixar de dizer que esses povos, que esses países, assim como todos os países aí da América Latina, são povos, comunidades extrativistas, né? A questão do Estado, né? O Estado plurinacional, ele é extrativista. A gente sabe aí de vendas para a China, por exemplo, em comunidades lá do Equador, da Bolívia,
para a extração de petróleo. Então, e essa extração ela é realizada em comunidades indígenas. Inclusive, há algumas experiências lá no México, né, que tem assim, muitas publicações também de reservas naturais onde foram exploradas, né, por comunidades estrangeiras na extração do petróleo. Então, não dá para dizer que a Constituição, a inserção do bem viver dentro das constituições tenha resolvido todos os problemas e tenha valorizado as comunidades. Embora essas comunidades já tenham mais voz ativa dentro das constituições. Então, um dos grandes desafios dessas questões éticas do bem viver, né, consiste em resgatar e valorizar as cosmovisões ou as visões de mundo dos povos indígenas das comunidades tradicionais, superando essas relações do saber, poder, do colonialismo, do antropocentrismo, né, do eurocentrismo, onde a gente tem aí desde 1949, quando o presidente dos Estados Unidos, Truman, categorizou os países em desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Nós entramos nessa categoria de subdesenvolvidos, porque para a Truman, enfim, até hoje ainda a gente tem essa concepção, os países do Sul são considerados países menos desenvolvidos. Menos desenvolvidos porque, na concepção deles, os países desenvolvidos são aqueles que têm o maior PIB, maior Produto Interno Bruto. Então, nunca se mediu a qualidade, né, de vida dos países do Sul, né, baseada em menos poluição, né, em ambiente natural, em graus de felicidade, né, graus de identidade cultural, de participação, enfim. E aí isso me incomodou né, muito quando eu fui trabalhar com Bem Viver e que não haviam ainda muitos indicadores para que a gente pudesse realmente identificar que uma comunidade era mais desenvolvida em detrimento de outra em função de outros fatores subjetivos, intersubjetivos, que não fossem aqueles medidores que a gente tinha do PIB. Né? E aí eu desenvolvi uma matriz de Bem Viver, embora, claro, ela não está pronta e acabada, sempre surgem outros de acordo com cada comunidade onde ela é aplicada. Porque para cada comunidade, o desenvolvimento ele tem uma conotação diferente. Né? O que é desenvolvimento para um não é desenvolvimento para outro, ele é muito pessoal. Né? Ele não é algo que possa, né, ser categorizado de forma igualitária para todas as regiões, para todas as comunidades. Cada comunidade tem seu próprio desenvolvimento. Então, coadunando, né, com isso que eu falei, essas atuais concepções de desenvolvimento que nós temos, de modo produtivista e consumista, onde a gente se apropria da natureza, né, levam a essa problemática socioambiental que nós estamos vendo aí, como o desmatamento da Amazônia, o extrativismo do garimpo, né, de mineração dentro das terras indígenas, né? E aí, quando a professora até falou hoje do desenvolvimento sustentável, né, Aline, eu tenho saído desse paradigma, embora eu tenha trabalhado ele, na época era um modismo mesmo, na graduação, né, e no mestrado, hoje o Bem Viver ele vem como uma forma de alternativa ao desenvolvimento, a esse paradigma do desenvolvimento sustentável. Só uma ressalva, em 1970, né, na década de 70, nós tivemos o conceito de ecodesenvolvimento. O ecodesenvolvimento, ele atendia às demandas das comunidades, a valorização das tecnologias sociais. Na década de 1980 surge o conceito de desenvolvimento sustentável, mas ele é voltado, e até hoje, né, foi voltado e era voltado a atender as demandas das empresas e indústrias, tá? Então é um conceito bem capitalista. A gente tem que fazer uma crítica a esse conceito de desenvolvimento sustentável. Até que ponto ele é sustentável? Então existem muitos paradoxos e muitas críticas a esse conceito, e o Bem Viver ele vem como uma corrente pós-desenvolvimentista ecologista, contrário a esse conceito de desenvolvimento sustentável, né, na contramão desse conceito. Tá? Então, ele vem como o Walsh, também como Acosta, que é um autor equatoriano, ele coloca como uma alternativa ao desenvolvimento vigente. Principalmente diante dessa diversidade que nós temos e da resistência dos povos indígenas na América Latina.
Eu falo principalmente ali dessa minha experiência com a comunidade Mapuche, por exemplo, né? Eles têm um território muito bonito, muito preservado, e através de uma parceria com a Universidade Austral do Chile, eles desenvolveram um projeto de turismo de base comunitária, e hoje eles conseguem resistir ao ingresso da venda dos parques nacionais e das centrais hidrelétricas, né? Porque o governo chileno queria se apropriar, né, dos lagos, dos rios dessa comunidade para desenvolver uma central hidrelétrica. Então, através do TBC, que é o turismo de base comunitária, que é aquele turismo que surge das demandas da comunidade, né, e de acordo com a necessidade que eles têm, eles conseguiram fazer com que essas centrais hidrelétricas não entrassem em seu território e que também não fossem mais vendidos os parques para terceiros. Então, nesse sentido, há um despertar, né, de algumas comunidades, e muitas, né, que estão envolvidas com ecoturismo, etnoturismo, né, e turismo de base comunitária hoje, e outras, né, como cooperativas, associações, que é um processo de resistência a esse paradigma de desenvolvimento sustentável que nós temos. Tá? E quando a gente fala nessa resistência, a gente está falando em expressões subjetivas, que vão além dos indicadores objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Que é identificar qual o grau salarial, qual o nível de escolaridade, né? Quantos carros você tem na garagem, quantas casas, enfim. Né? A gente parte desse pressuposto aí para uma visão mais coletiva, né? Mais pautada na intersubjetividade, que é a coletividade. O bem viver, então, né, falando um pouquinho do conceito do bem viver, ou buen vivir, vivir bien, como ele é conhecido na América Latina, pelos povos andinos, onde tem-se a gênese desse conceito, né, embora ele esteja presente em todos os povos indígenas, cada um com sua própria conotação, com seu próprio conceito, né, ele tem essa visão ecológica em 3 grandes princípios, né? O respeito ao ser humano, ao meio ambiente, o respeito a si mesmo e ao próximo. Né? Então, a gente tem esses 3 grandes princípios que envolvem o contexto do bem viver. Então, por isso, ele se aproxima-se essas visões aí pós-desenvolvimentistas, né? Que vão além do conceito de desenvolvimento. Principalmente frente a essas lógicas de acumulação, né? E advém com as visões indígenas, como eu falei, e depois, né, esse conceito do bem viver, claro, não se tem uma tradução exata, por exemplo, do Kumimonhen, do Sumakal Sai, para o bem viver, né, mas esse é um conceito, claro, que nós temos dentro da academia, dentro das universidades que nós temos trabalhado. Mas ele advém aí de movimentos sociais, dos campesinos, indígenas, socioambientalistas, divulgando essa questões muito importantes, como o bem-estar das comunidades, não só qualidade de vida, como a gente acaba medindo dentro do PIB, né? Mas também as noções de bem-estar, soberania alimentar, valorização da territorialidade. E ele opõe-se radicalmente, como eu falei antes, a esse discurso ecoeficientista e visão desenvolvimentista, que é próprio dessa narrativa dominante que nós temos capitalista. As atuais concepções de desenvolvimento que nós vimos, né, desse contexto extrativista, elas explicam o uso e aproveitamento da natureza, né, do consumo, a problemática socioambiental, que é vigente e que tem se agravado no Brasil, por exemplo, e que levam a essa necessidade de nós pensarmos ou repensarmos nossos modos de vida. Principalmente nós, que eu falo, nós que vivemos nas cidades, né? Nós que temos um modo mais consumista de vida, né? Então, a gente repensa mais, né, essa questão, revisando aí os conceitos de sustentabilidade, repensando a nossa forma de viver, rumo aí a caminhos mais alternativos de desenvolvimento, ao desenvolvimento como a Costa preconiza, como é essa abordagem do bem viver ou do vivir bien. Então, na América Latina, como eu disse, né, surge essa proposta, embora já se tenham propostas desenvolvimentistas
na Europa, né, como é o decrescimento, né? O decrescimento é uma proposta desenvolvimentista que surge na Europa, embora se tenham críticas a esse conceito também, porque ele tem um cunho, né, mais capitalista, a gente consegue encontrar alguns princípios de bem viver dentro do decrescimento também. Então, a gente tem várias propostas aí, como por exemplo, a forma de viver em ecovilas, né, o turismo de base comunitária, né, tecnologias sociais, parques, né, urbanos, preservação, né, a gente tem outros contextos, né, como o fair trade, que é o consumo, né, que é a compra sustentável, né, de produtos, né, temos outros aí, Benefit Corporation, algumas certificações, que embora sejam bem característicos de empresas, indústrias, né, economia circular, economia criativa, elas têm alguns princípios de bem viver que não resolvem, né, a atual conjuntura, mas que melhoram a vida, né, do homem em área urbana, por exemplo, ou em área rural também, né, não falando aqui em povos indígenas de comunidades tradicionais. Mas na América Latina, essa ideia, então, do bem viver, ela vem justamente se opondo aí às ideias de crescimento, de desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, porque é esse conceito que a gente tem de desenvolvimento, quando a gente faz a pergunta o que é desenvolvimento, a resposta sempre vem, é desenvolvimento econômico, né? Então, ele vai além dessa modernidade aí, né? E num conceito aqui contextualizado aí por Leonardo Boff, né, ele fala que o bem viver ele visa a uma ética da suficiência para toda a comunidade e não apenas para o indivíduo, né? Nesse contexto da coletividade, como é bem característico dos povos indígenas, que sabem viver em coletividade, que têm respeito pela geração, né, intergeracional, né, pelas crianças, pelos mais velhos, né, que decidem tudo no coletivo e que sabem dividir, né, que sabem compartilhar em comunidade. Ao contrário, né, do nosso modo de vida, que é bem individualista, né? Então, ele supõe essa visão holística, essa visão integral, sistêmica, integradora do ser humano, inserido na grande comunidade terrenal, que inclui, além do ser humano, o ar, a água, os solos, as montanhas, as árvores, os animais, né? Essa profunda comunhão com a Pachamama, com a Madre Terra, né, a Mãe Terra, com as energias do universo e com Deus, né? Justamente nesse contexto, né, que o bem viver ele entra para a academia, para que a gente comece a desenvolver trabalhos e divulgar esse conceito, né, para que as pessoas possam repensar, então, o seu modo de vida, né, a forma de como estamos vivendo. E isso se faz algo que tem que ser repensado urgentemente, né? E a gente tem tentado, então, disseminar esse conceito aí por todos os cantos, né? Eu estava falando há pouco com meu marido aí que nesses 2 anos de pandemia eu tenho feito assim, muitas palestras mesmo, em nível nacional e internacional, né? Já dei palestras lá na Costa Rica, Chile, né, México, justamente falando desse conceito, e aqui no Brasil, várias organizações aí têm me chamado para falar sobre, né, e instituições de ensino também sobre esse tema. Então, frente a essas lógicas de acumulação que nós temos, o bem viver ele advém de cosmovisões indígenas, né, como eu falei antes, acho que estou até repetindo esse que já tem lá atrás, deixa eu passar para frente. A proposta do bem viver, então, ela é concebida a partir de uma cosmovisão andina, significa viver em plenitude dentro da língua Quechua e Aymara, a qual incorpora a ideia de bem viver, natureza como sujeito de direito e uma convivência em harmonia e equilíbrio. Para a Costa, né? A Costa ele é um político, né, equatoriano, e é através da Costa que esse tema ele entra na Constituição do Equador. Então, se vocês fizerem leitura sobre esse autor, incluso esse livro dele, lançado em 2016, ele é um livro gratuito, se vocês quiserem eu compartilho com vocês depois, onde o Acosta ele fala sobre o que é o bem viver, né? E como
ele pode ser aplicado na nossa, né, adaptado ao nosso estilo de vida, né, que nós temos aqui, saindo das comunidades, né, e povos aí tradicionais, né? Então, para a Costa, ele se constitui uma proposta ou um modelo, né, e uma oportunidade para pensar outra realidade nas quais os seres humanos formam um todo mais harmonioso consigo mesmo, com a natureza e com os outros humanos com alteridade, né? O respeito aí que a gente tanto necessita na nossa comunidade, né? Para situá-los melhor, né, eu trago aqui 3 correntes interpretativas do Equador, né? A Costa ele levanta, ele identifica aí que a Costa e também Martínez e outros autores, né? Eles identificam que há 3 correntes sobre o bem viver, tá? Todas elas, claro, né, contemplam essa questão da alimentação, ambiente saudável, né? Se vocês forem olhar no plano nacional do Equador, né, sobre da Constituição, né, vocês vão identificar aí, então, o que o bem viver contempla dentro dos itens da própria Constituição do Equador e da Bolívia, né? A segurança social, soberania e segurança, né, alimentar, a questão do direito à moradia, o respeito à cultura e à ciência, à educação, e claro, são processos assim que a gente não fala só educação formal, mas também aos conhecimentos tradicionais, o conhecimento tácito, não só explícito, né, que é o conhecimento da academia da ciência, mas também aquela educação passada de geração em geração, né? Eu trouxe só do Equador aqui, para a gente entender um pouquinho melhor, então, essas 3 correntes. A primeira é essa que é a gênese, né, do bem viver, que ela está focada, então, naquilo que nos povos indígenas, né, tem como sinônimo de bem viver, que seria a ênfase nos espíritos, né, a questão da transcendência, os mitos, ritos das culturas indígenas, com intento aí de recriar no século 21 as condições harmônicas de vida dos povos originários, baseado em um sistema socioeconômico de comunismo primitivo ou de economia autossuficiente, comunitário, solidário, equitativo, né, e sustentável. Então, ele advém aí, como eu falei, de Quichua, o Quechua, né, que para eles, para essa comunidade indígena, ela tem o sinônimo de conceito, né, de Sumacausai, que é viver em plenitude. E para a comunidade Aimará, né, ele vem como Sumacamane, ou Sumacausai, que é conviver a vida em plenitude. E no Mapuche, no Quimimonhém, o Cumimonhém, também para ele significa plenitude, né, viver em plenitude. Então, essa conotação aí, como eu falei, das comunidades indígenas, né, ela é bem mais ampla daquela tradução que a gente consegue fazer para a língua portuguesa. Essa é a primeira corrente. Essa aqui é a segunda corrente, que é aquela corrente que eu falei para vocês, que está dentro da Constituição do Equador, da Bolívia, que são os países que têm o bem viver já preconizados, né? Onde as comunidades indígenas têm voz ativa dentro das decisões, onde nós chamamos de Estado plurinacional. Nesse sentido, ela está mais vinculada a questões políticas, né? E como eu comentei antes, né, embora ela esteja preconizada nas constituições, a gente não pode deixar de ressaltar, né, de fazer aqui a crítica, que esses países, né, e todos os países aí da América Latina e do mundo, né, ainda tem essa perpetuação do modelo de desenvolvimento extrativista, né, onde ainda se tem esse sinônimo, né, de desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, e muitas vezes as comunidades indígenas não são consultadas quando se tomam decisões dentro do governo, por exemplo, né, de disponibilizar as suas terras, por exemplo, para exploração de garimpo ou para venda, para o extrativismo do petróleo, por exemplo, e de outros minérios, né? Então, ainda se tem uma crítica muito grande nesse sentido a essa corrente, né, embora ela esteja presente nesses países. Essa é a corrente que nós utilizamos dentro da academia, né? Então, a gente às vezes até recebe algumas críticas, né? Mas a academia, né, a universidade, ela está
se apropriando, por exemplo, de um conceito que é indígena, para trazer isso para dentro das comunidades, né, que nós vivemos. Mas ela é uma corrente, então, que se baseia nesses conceitos, né, e para mim isso é uma grande valorização e uma visibilidade à cosmovisão indígena, né? Porque se antes não se valorizava esses conceitos, hoje a gente tem uma valorização e a gente tem divulgado isso através de publicações, através de trabalhos realizados de pesquisa, extensão, né, de dissertações, tese de doutorado, de palestras que a gente tem feito, mostrando ou demonstrando que esses povos indígenas, comunidades tradicionais, eles têm um modo de vida muito mais sustentável do que nós temos. Quer dizer, totalmente sustentável, ao contrário do nosso modo de vida. Então, eu acredito assim, não é uma forma de apropriação, de retirada de conhecimento, mas sim, né, de se basear naquilo que as comunidades têm de melhor, né, desses povos indígenas têm de melhor, e que a gente poderia se basear para ter um modo de vida mais sustentável, mais humano, né, tanto com né, humanos e não humanos, né? Aí entrariam todas as comunidades, né, de animais, seres humanos, natureza, enfim, solo, né, o respeito à natureza. Então, essa corrente, ela enfatiza a preservação da natureza, e a gente busca, então, pistas nessas comunidades indígenas para a construção participativa do bem viver, e a gente traz, então, esses aspectos importantes para a nossa comunidade, porque, embora, como diz Rachel Walsh, né, ela trabalha a decolonização, embora a gente não possa mais descolonizar aquilo que já está colonizado, não temos mais como voltar a 1500, né? Ou seja, não há mais como retirar muitos contextos aí, os contextos da colonização. Mas o que nós podemos fazer é decolonizar, ou seja, resgatar valores outrora perdidos, né? Como a questão da vivência em coletividade, né? Da convivencialidade, do respeito ao outro, à natureza, como falei, a nós mesmos, a questão do resgate à gastronomia, o respeito ao conhecimento intergeracional e outros, né, que nós podemos, sim, resgatar. Então, são alguns valores outrora perdidos que dentro dessa corrente a gente pode voltar a resgatar. Então, essa proposta, ela permite que essa discussão saia dos Andes, onde o conceito ele é originário, e projete uma proposta em nível universal. Então, ele ressignifica e agrega outros conceitos para que seja aceitável também a pessoas não indígenas, tá? Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado dentro da academia. Então, vou mostrar para vocês alguns trabalhos, né, que já foram e que estão sendo realizados por alunos, e também, né, por professores, né, enfim, desde que eu tenho iniciado esses estudos. Vou mostrar para vocês rapidamente essa matriz, né, que eu desenvolvi no pós-doc, né, com o meu orientador, trazendo aí uma abordagem, assim, só para vocês entenderem, né, algumas outras alternativas pós-desenvolvimentistas que nós já temos, que deram embasamento, embora eu traga só algumas, né? Então, para que eu pudesse criar essa matriz de indicadores, foram vários estudos, né? Vários, eu diria, né, um ano de estudo aí, para que pudesse levantar indicadores que já existiam em nível de mundo, que tragam esses conceitos, embora eu não tenha trazido todos, porque você sabe, quando a gente publica um artigo, ele tem um limite de páginas. Então, eu tinha uma compilação aí de quase 50 páginas, eu tive que reduzir para 20, então alguns ficaram de fora, mas eu trago alguns aqui, que serviram de base para que eu pudesse identificar esses indicadores, levantar esses indicadores, e também, claro, baseados no bem viver da comunidade andina. Então, eu trago indicadores que vão além da mera quantificação objetiva da qualidade de vida, do PIB, né? Então, são indicadores, medidores, né, que trazem esse conceito subjetivo, intersubjetivo, né, onde você traz a interculturalidade, a multidimensionalidade, a dimensão participativa e territorial. Embora, claro, né, alguns conceitos objetivos, indicadores objetivos, eles são fundamentais, não tem como nós deixá-los de fora,
mas se primou pela subjetividade. Então, um deles, por exemplo, que deu embasamento é o índice de felicidade bruta do Butão. Essa matriz ela é constituída de 150 indicadores, e que integram aí dimensões como bem-estar, psicológico, saúde, uso do tempo, educação e outros. Né? Então, o povo do Butão é considerado o povo mais feliz da Terra, em função da qualidade, não falo qualidade de vida aqui em forma quantitativa, mas sim de forma subjetiva, bem-estar que essa comunidade tem. Esse é o Índice de Desenvolvimento Humano, do Amartya Sen, embora ele tenha recebido uma crítica a princípio, porque ele era bem quantitativo e ainda, ele é criticado por sua visão mais focada no PIB, mesmo tendo uma nova versão publicada, onde ele centra também na qualidade de vida da participação social e econômica da comunidade, promoção do bem-estar. Ele é bastante limitado ainda, mas também serviu de embasamento. Esse, sim, é o indicador, como eu falei para vocês, que fui para o Chile, fiz o pós-doc lá com o Manfred Max Neff. Manfred Max Neff, com colaboração do Elisaldo e do Hoppenheim, em 2012 ele cria, 1983, ele cria uma matriz de desenvolvimento à escala humana, que é muito similar ao Bem Viver, incluso, onde ele traça indicadores, necessidades axiológicas e necessidades humanas, embasados também em medidores subjetivos, como a participação, o ócio, a criação, a identidade, liberdade, proteção, afeto, entendimento, subsistência, embora a espiritualidade não estivesse presente na matriz dele. Nós estamos agora, eu faço parte da Fundação Manfred Max Neff, que foi criada depois da morte dele em 2018, aliás, foi depois da minha... 2019 ele faleceu, foi em 2018, após a minha estadia lá no Chile, fui a última aluna dele, no caso, ele faleceu logo depois. E hoje a gente está tentando incluir a espiritualidade na matriz de Manfred. Temos também uma matriz denominada Stiglitz-Sen-Fitoussi, que também tem alguns indicadores interessantes, como felicidade, emoções positivas como alegria, orgulho, emoções negativas, tais como dor e preocupação. E temos aqui no Brasil a economia de Francisco e Clara, conhecida mundialmente como economia de Francisco, que é muito similar à economia social e solidária, onde estão inseridos o cooperativismo, o associativismo, e que também tem trabalhado exaustivamente aí para uma quebra de paradigmas. Eu até faço parte de um grupo da economia de Francisco e Clara de Cuiabá, Mato Grosso, onde também se trabalha muito indicadores de bem viver, numa concepção mais humanizada, mais justa e sustentável. Bom, baseado não só nestas, mas em várias outras, como eu disse, não trouxe todas aqui, foi criada uma matriz saindo desse paradigma aqui que eu falei para vocês antes, do PIB, que o PIB, como um indicador, ele é bastante focado no crescimento econômico. Então, todos os indicadores sociais estão ausentes quando se fala em desenvolvimento, medidores de desenvolvimento entre países, se classifica somente pelo produto interno bruto. Então, nesse contexto, essa matriz ela parte para a intersubjetividade, ela transcende esse valor instrumental, incluso do bem-estar e da qualidade de vida, dessas matrizes aí que nós vimos, desses indicadores que eu passei para vocês, e vai além disso. Então, essa é a matriz, já tem um livro publicado pela editora da UFMT e um artigo publicado em 2020, apresentando essa matriz, embora eu tenha ido para o Chile em 2018, validar essa matriz de indicadores com a comunidade Mapuche, como eu falei. Então, quando a gente coloca aqui, colocamos aqui as 3 dimensões que eu havia comentado, mas quando se coloca aqui, embora vocês possam olhar e falar assim, não, ela parece objetiva, ela não é objetiva, A gente, quando fala em moradia, a gente tem uma concepção voltada à questão familiar, ao se sentir bem no lugar onde se vive, aos recursos dignos de sustentabilidade nos recursos materiais,
ao direito à tomada de decisões, mede-se felicidade, disposição, motivação, a questão do ócio, né, como a matriz de Manfred, né, tempo livre e cultura, isso foi um indicador incluso levantado, eu tinha só tempo livre, né, a cultura ela foi incluída aqui pela comunidade Mapuche, a questão da transcendência, né, que é importante para todas as comunidades, a questão do trabalho, a questão do trabalho intergeracional, a questão da autonomia, como eu falei, e segurança alimentar, né, a questão da família, que é muito importante para essas comunidades, a saúde, e aí quando você fala em povos indígenas, como saiu, eu publiquei um artigo depois que eu fui lá para o Chile, também já está publicado agora, desse ano, 2021, onde eu aplico essa matriz com a comunidade Mapuche, eles fazem o levantamento, eu aplico e eles colocam pontos positivos e negativos de cada um desses itens. Então, a importância da saúde de plantas medicinais, né, da saúde onde se valoriza os conhecimentos tradicionais, não só a saúde focada aí na medicina farmacêutica, né? A questão da segurança dessas comunidades, e aí você poderia falar em segurança alimentar, mas também na segurança dessas comunidades, por exemplo, no Chile, eles são muito perseguidos pelo governo, né? A comunidade Mapuche lá é considerada uma comunidade de risco para o governo, né? Uma comunidade que tem muita resistência, que luta já há muitos séculos, né? Primeiro foi a luta contra outros povos indígenas, depois foi a luta contra os espanhóis, e hoje a luta deles é com o governo para a manutenção do seu território, tá? Então, para eles, essa conotação aí, ela é muito importante, né? Ela tem uma conotação, e assim seria também, né, para todos os povos indígenas aqui do Brasil, né, para a proteção do seu território. Fatores produtivos, né, de poder escolher a sua própria semente, a sua próprio plantio, a sua própria escolha de alimentação, a relação dos jovens de gêneros, como eu falei, mas aqui a gente poderia incluir hoje, né, eu já incluiria também a questão não só gênero e jovens, mas também de pessoas idosas, né, a educação informal, não só a formal, mas a importância da educação informal, do conhecimento, como eu falei, intergeracional, a participação social, associativismo, cooperativismo, né, a participação de todos, as TICs, né, que são importantes hoje para os povos indígenas, comunidades tradicionais, para a visibilidade, né, do seu território. E aí, na comunidade Mapuche, por exemplo, eles colocam algumas questões negativas também das TICs, mas também positivas, que dá visibilidade, mas que às vezes acaba né, tirando o momento de convívio com a família, devido à televisão, ao computador, ao celular, né? E claro, né, a harmonia com a natureza, e aqui a gente tem muitas questões, né? A questão da poluição ambiental, a questão da valorização do território, a preservação, a manutenção da natureza, o grau de pertencimento, identidade cultural dessas comunidades. Então, para cada comunidade, ela tem uma aplicabilidade, né? Se eu aplicar com povos indígenas, ela vai ter uma conotação bem forte, né? Voltada àquela primeira corrente indigenista patimamista. Mas quando eu aplico com, desculpe, com comunidade urbana, eu tenho muitos fatores aqui que eu não consigo levantar, né? Né? A gente tem, por exemplo, se eu aplicar isso aqui em área urbana, o grau de felicidade é muito baixo, né? A gente vive individualmente, cada um no seu canto, a gente tem pouco tempo para o tempo livre, para a cultura, né? A religião é praticamente, em muitas cidades, né? Por exemplo, em países da Europa, a religiosidade ela desapareceu entre os jovens, né? O trabalho é muito metódico, não se tem prazer no trabalho, se trabalha somente para ganhos financeiros, não se convive com a família, a saúde é precária, a segurança também. Então, percebam, né, que para cada comunidade que eu aplico, ela tem uma conotação diferente, tá? Então, vou mostrar para vocês rapidamente aqui alguns trabalhos finalizados, né? Esse primeiro trabalho, projeto de pesquisa, desenvolvimento à escala humana, construção de sistemas educativos para o bem viver na comunidade de São Gonçalo Bem Viver. Ele é um projeto de pesquisa que eu tive 2 anos, né? Esse projeto, ele até 2020, eu tive na comunidade Ribeirinha, São Gonçalo Beira Rio, que é uma comunidade na periferia de Cuiabá.
de Ribeirinhos, né? E ela também foi incluída, né, a dissertação de mestrado, que está na sequência aí, da Universidade Austral do Chile, onde um aluno lá do Chile ele veio para o Brasil e desenvolveu um trabalho com essa comunidade de artes, ofícios, saberes tradicionais, né, nessa comunidade. Essa comunidade tem uma foto aqui à esquerda, né, que vocês podem visualizar. Essa comunidade ribeirinha, ela tem um conhecimento tradicional muito forte, com cerâmica, Associação das Mulheres Ceramistas, mas também com grupos de dança. Esse grupo de dança que vocês podem visualizar aqui é um grupo de dança que existe lá na comunidade, Grupo de Dança São Gonçalo, né, Beira Rio. Esse grupo ele ganhou já 2 prêmios internacionais, e ele começa, essa senhora que está aqui na frente, é a dona Domingas, ela resgata a dança tradicional cuiabana, né, e cria esse grupo de dança. Então, hoje eles ensinam essas danças para crianças, né, para jovens, disseminando a cultura, preservando a cultura. Então, é uma comunidade assim, que tem uma preservação de cultura muito grande, e o Ivan ele começa a trabalhar, né, ele faz esse levantamento de como esses saberes eles são ou não inseridos no conhecimento formal aí da educação. Né? Depois nós tivemos uma primeira aplicação da matriz indicadores, com essa tese de doutorado, aplicada, como eu falei aí, ó, aqui tem um trabalho aplicado na área urbana, com a qualidade de vida e bem viver das mulheres em Curitiba, cujos resultados já se tornaram políticas públicas, né, lá de Curitiba. A tese de doutorado que perdão, aqui não é a Ivan, aqui é a Vanessa. Eu coloquei Ivan aqui, mas não é Ivan, não, é a Vanessa. Foi um equívoco. A Vanessa, que eu falei para vocês, ela vem de Universidade de Guadalajara, México, e desenvolve um trabalho em Honduras, tá, com 2 comunidades, para que possa ser implementado o turismo comunitário nessas comunidades, inclusão social, que são 2 comunidades que estão em vulnerabilidade, né? Tem projeto de pesquisa, né, que também foi finalizado, que foi o meu projeto de pesquisa de pós-doc. Tem o outro, né, do pós-doc também, que eu fiz lá no Chile. E o projeto de extensão que foi realizado internacional, com cursos que foram abertos para todas as comunidades que falavam língua espanhola. Em andamento, nós temos esse projeto de pesquisa que eu desenvolvo com a professora Luz Maria, da Universidade da Costa Rica, onde nós estamos trabalhando comunidades tradicionais afro-limonenses, sobre o bem viver e a língua, né? Vocês sabem que a preservação da língua, né, é um processo de resistência, né? Porque quando a língua é perdida, há um processo de colonização também. Esse projeto ele está em vigência, Bem Viver Eco Socioeconomias, uma sustentabilidade urbana. Tem a tese de doutorado da Valéria, ela está fazendo um trabalho, né? Vai agora a campo em janeiro sobre política de ação afirmativa, vai trabalhar com a comunidade Fainte, que é a faculdade Fainte, que é uma faculdade indígena intercultural da UNEMAT, né, onde uma faculdade que é específica para povos indígenas, né? Então ela vai fazer um trabalho com alunos indígenas para identificar o bem viver e a questão do desenvolvimento das comunidades. A tese de doutorado também que está em andamento da Evely, que vai fazer com comunidades urbanas e comunidades tradicionais, e a dissertação de mestrado aí que já vai ser qualificado agora, que é o estudo etnobotânico em práticas religiosas de matrizes africanas na cidade de Cáceres, na perspectiva do bem viver da Carla, que vai ser qualificado agora ano que vem, em fevereiro, que trabalha com candomblé, né, identificando as plantas medicinais, né, e como essas comunidades, como a significação desse uso das plantas, tanto espiritual como medicinal dessas comunidades, e na perspectiva aí do bem viver. Então, essa nova racionalidade, né, que a gente está falando aqui do bem viver, é uma construção lenta, né? A gente fala, é até utópica muitas vezes quando a gente fala em bem viver, porque as pessoas têm que, né, mudar. E a gente só consegue fazer essa mudança de forma bem lenta. Eu falo sempre para os meus alunos, ela começa por você, pela família, pelo condomínio, pelo bairro, né? E ela vai, então, sendo uma mudança cultural, né?
Ela visa essa decolonização do saber e da racionalidade instrumental, que nós vimos aí, né, do desenvolvimento sustentável. É um processo político, social, e a gente está fazendo essa mudança através desses trabalhos que estão sendo publicados para novas políticas públicas, né, para dar visibilidade a esses povos indígenas e comunidades tradicionais, né, para sair dessa lógica de mercado existente. Então, para pensar essa relação sociedade e natureza, né, na concepção do respeito à diversidade, vai ser necessário uma estratégia de sustentabilidade dentro desses princípios, né? Essas estratégias, elas estão dentro da academia, dentro das universidades, por exemplo, em projetos de extensão, em projetos de pesquisa, né, em novas abordagens aí que estão sendo realizadas, nessas palestras que a gente faz, né, no corpo a corpo mesmo, de falar sobre essa nova abordagem, né, que possuem esse olhar voltado à cosmovisão dos povos indígenas, comunidades tradicionais, como em novos princípios ambientais, espirituais, culturais, políticos, né, dentro desse um arco ético, humano e intercultural, no respeito a todas as culturas. Aí entra também a questão dos imigrantes, né, e outros povos, né. Então, essa cosmovisão, essa visão de mundo, né, ela se sobrepõe a séculos de exploração e submissão permeadas aí pelo colonialismo e neocolonialismo. Né? A gente sabe como é difícil, né, a gente preservar essa cosmovisão dos povos indígenas e comunidades tradicionais frente a essa visão extrativista que nós temos. Então, essa construção de uma nova relação do homem com a natureza supera o movimento ambientalista, a ética, o senso comum ecológico. A gente se desloca para uma outra racionalidade que valoriza valores, razão, sentidos, né? Reconhecendo que além da ciência, além da academia, existem grupos sociais que operam baseados em racionalidades em que a relação com a natureza não está calcada na dominação e tampouco na sua mercantilização. Por isso vocês, né, as comunidades de vocês, são de extrema importância para que a gente possa aprender com vocês. A gente não está ensinando nada, né? Eu não estou ensinando nada aqui hoje. Eu quero aprender com vocês, porque a gente sempre aprende com vocês. Cada vez que eu converso com comunidades indígenas, eu só tenho a aprender. Não tenho nada a ensinar, só aprender. Então, falar de decolonização, como Rachel Watts preconiza, né, essa autora norte-americana, não é pensar somente no paradigma da colonização, mas pensar desde as práticas sociais, epistêmicas, políticas dos povos indígenas e comunidades tradicionais. É tentar buscar, então, a transição para uma nova sociedade, né, para novos modos de vida, de superação, emancipação, abrindo aí novas possibilidades para alternativas pós-desenvolvimentistas como o bem viver. Né? Então, a gente finaliza falando que entende-se que essa cosmovisão preconizada pelo bem viver pode promover uma decolonização rumo a uma ética mais humana, sustentável, integral e endógena, superando essas concepções ocidentais, como eu ainda escuto colegas da academia falando, embora eu tenha feito várias palestras, falando que bem viver, né, desejando um bem viver para o outro como se fosse uma vida boa, né, como se fosse qualidade de vida. Tá? Embora eu tenha falado, a gente não consegue, às vezes, quebrar esse paradigma dentro da universidade. Incluso quando eu desenvolvo projetos que fazem essa medição subjetiva, eu tenho colegas que falam, mas dá para a gente medir a subjetividade? A gente não consegue só medir estatisticamente? Eles querem saber o grau de felicidade, se é 100, se é 90, se é 80. É muito difícil ainda quebrar esse paradigma dentro da universidade, porque as pessoas ainda acham que quando eu falo de bem viver, a vida é boa. Né? Viver sem agir, né? Sem trabalho, sem... Né? E aí a gente tem que quebrar esse paradigma primeiro, né? Então, apostando por uma vida em harmonia, como são os princípios entre os seres humanos e entre esse e a natureza, tal qual sugere a cosmovisão indigenista, que é a base do bem viver. Então, impõe-se aí o desafio, que não é para vocês que estão aqui hoje, mas para nós, né, que estamos fora dos povos tradicionais, comunidades indígenas,
de uma nova cosmologia que, ao invés de dominar a natureza, nos situe no seio dela em profunda sintonia e sinergia. Que não seja uma cultura dominante, mas que valorize as diferenças. Então, é nesse sentido que a gente está divulgando e falando sobre esses conceitos. Alguns artigos que eu baseei aqui para falar para vocês hoje, por exemplo, esse primeiro aí, Bem Viver como Paradigma de Desenvolvimento, ele já está publicado, foi publicado em 2017, foi a primeira revisão que eu fiz sobre o bem viver, embora tenha um outro, que eu falei antes, que foi feito com alunos indígenas da UFSCar, que eu não trouxe aqui. Tem um que a gente trabalhou, eu e uma colega, sobre o bem viver na perspectiva do urbano. Esse que eu trago hoje para vocês, basicamente, ele está no livro da Ética Socioambiental, do Arlindo Philip, né? Que é Cosmovisões e Interculturalidade para uma Ética Socioambiental. Tem o Bem Viver e Eco-Socioeconomias, onde está a matriz, que é o livro, que está na editora da UFMT, e Indicadores de Bem Viver, que está publicado, né, aí na revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, que é esses indicadores que eu trouxe aí. E, finalmente, aí, esse que eu comentei com vocês, que né, foi realizado em 2018 com a comunidade indígena Mapuche, que foi publicado esse ano. Né? Embora ele já tivesse pronto um ano depois, né, da minha inserção na comunidade indígena Mapuche, ele só foi publicado em 2021, que é o Bem Viver como Forma de Resistência, no Programa de Turismo de Base Comunitária Los Rios Panguipulli, sul do Chile. E finalizando aí, uma fala da Bibiana Mamini Chacoya, que fala que quem anda nos caminhos sagrados da nossa cosmovisão, a Madre Terra, Pachamama, sempre deixa pegadas no coração. Né? Eu sempre falo que a gente tem que deixar a sementinha, né? Pegadas aí no coração das pessoas através da disseminação desse conhecimento, né? É o que a gente espera sempre, né? Que a gente possa estar disseminando esse conceito. Esse é o nosso papel na academia. Eu acho que deixar realmente uma nova perspectiva, fazer com que as pessoas repensem seus modos de vida aí, baseada nos conhecimentos, na cosmovisão indígena. Bom, gente, é isso, né? Eu creio que eu não trouxe nada de novo para vocês, porque vocês vivem esse conceito. Né? Vocês, mais do que ninguém, vivem esse conceito. Só tem a ensinar para a gente. Mas fica aí aberto a comentários, perguntas. Obrigada aí, pessoal, pelo convite e pelo tempo, né, que vocês me ouviram. Professora, nós aqui... Vocês estão me ouvindo, gente? Sim? Então, nós aqui agradecemos, né, mais uma vez, a sua disponibilidade, a sua presença, e a senhora fez que nos interessa muito, né, nos permite pensar sobre algumas coisas que a gente já conversou aqui no grupo, me permite pensar sobre algumas coisas que a Kathleen escreve acerca do bem viver, porque a Kathleen desenvolve um trabalho e tem interesse específico nesse tema, e eu acho muito bacana. Ela já até abriu a câmera, porque eu tenho certeza que ela vai fazer as pontuações e as considerações dela. Então, mais uma vez, nossos agradecimentos pela sua disponibilidade e pela fala. Eu vou abrir para os meninos e para as meninas, né, para os petianos e para as petianas poderem fazer as suas considerações. Depois eu tenho algumas questões que eu também gostaria de colocar. Quero só registrar e agradecer a presença do professor Sandro, professor da Universidade Federal do Acre, parceiro de muitas lutas e muitos movimentos, e assessor para lhe ouvir também. Kathleen, fique à vontade. Oi, como a professora falou, eu sou uma das pessoas, né, do grupo que estuda Bem Viver, né? E aí, quando eu vi lá no começo dos slides, eu falei assim, minha nossa, né? Que é tudo aquilo que a gente apresentou no trabalho aqui do NortePet, né? Do Alberto Costa, da WASH, né, e tal. E aí eu fiquei, meu Deus, que bom que eu não tô tão distante, assim, das coisas, né? Porque naquele seu primeiro artigo que a senhora coloca lá, mesmo que eu tenha
começado a ler algumas coisas, ficou muito solto, né? E aí eu acho que aquele primeiro artigo, ele consegue explicar pontos, tipo, localidade, eu tenho até anotado aqui em algum lugar, identidade, e o valor comunitário e tal, que, tipo, se você não se organiza, você não entende, né, que as comunidades, elas se organizam desse jeito, então, tipo, o individual, ok, é importante, mas aí o comunitário é o que vai fazer com que toda essa estrutura funcione, né? E muitas pessoas, quando escutam o Bem Viver a primeira vez, ficam muito atrelados à primeira perspectiva, né? Da cosmovisão e tal. E aí não percebe que tem toda uma questão de materialidade, né? Tipo, a alimentação das comunidades é importante, né? E aí, por exemplo, se a comunidade se alimenta de peixe, então as condições que o rio tem para que os peixes possam seguir o ciclo, né? Para pesca e tal, é importante. E aí, nisso, eu lembrei agora que estava tendo uma operação da PF agora, né, no Amazonas, que tem um garimpo lá e tal, e teve uma semana que eles fecharam, assim, fizeram uma barreira assim, nos rios, né, tipo, uma demarcação de território, sendo que não é deles, né, eles estão ali usurpando o rio, né, e destruindo as comunidades. Então, eu fiquei pensando muito, tipo, que bacana que eu tô no RUM e eu tenho que continuar escrevendo, né, professora, tem uma parada. Né, Kathleen, como agora essa tentativa de estar liberando a caça esportiva no Brasil, que é um absurdo total, né? E a mineração em territórios indígenas mesmo, sem consultá-los, né? Às vezes não tem consulta nenhuma, ninguém quer saber que tipo de desenvolvimento vocês querem, né? Vocês querem isso mesmo? Então, são questões que a gente tem que repensar mesmo. Kathleen, eu fui só entender todo esse contexto do bem viver aqui no último, quando eu fui trabalhar indicadores de bem viver, né? E aí ficou mais claro para mim a questão o que é a subjetividade, o que é a intersubjetividade, né? Que é essa questão da subjetividade, que ela é bem inerente ao indivíduo, mas a intersubjetividade, ela é a coletividade, que é uma questão bem maior, que está bem presente nas comunidades indígenas, e que nós perdemos no nosso modo de vida. Nós temos a individualidade, né? Então, a professora, quando a senhora disse que a senhora foi conseguir compreender mais a subjetividade e a intersubjetividade com os indicadores, em relação justamente aos indicadores, talvez porque a minha formação inicial é em ciências biológicas. E aí, quando a senhora fala em indicadores, parece que as coisas, né? Não que eu pesquiso basicamente em educação, então eu trabalho basicamente com pesquisa qualitativa, mas assim, essa condição assim da subjetividade, da intersubjetividade, que são elementos, né, muito subjetivos e muito qualitativos, mas aí quando a senhora fala de indicadores, e a senhora falou que aplicou, fez um estudo com a comunidade Mapuche, né? E aí eu fiquei me perguntando o seguinte: essa aplicação com a comunidade foi para validar os seus indicadores? Porque a senhora disse, e aí eles foram pontuando. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa experiência, sobre esse estudo. Porque a senhora disse, eles foram pontuando questões a respeito dos indicadores. Seu Rui, o seu microfone está aberto. Vamos ver se ele vai nos ouvir. Então, professora, se possível, que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre essa aplicação dos indicadores na comunidade Mapuche, né? Como é que se desenvolveu isso e qual foi o objetivo desse trabalho? Porque eu fiquei me perguntando se foi para validar esse indicador, essa matriz que a senhora construiu ou não. Sim, só para vocês se situarem melhor, eu tenho uma apresentação pronta da comunidade Mapuche também, porque eu apresentei para eles, né? Como que foi? A comunidade Mapuche, ela já tem um trabalho longo em parceria com a Universidade Austral do Chile, com um amigo meu, que é o Christian Zuniga. Ele, em parceria com essa comunidade, implementou o turismo de base comunitária. Então, ele já tem, depois disso, ele já tem formaram uma cooperativa, uma associação. Eles têm a autocertificação do turismo deles, eles mesmos se autocertificam. E é todo um processo de resistência, de reexistência dessa comunidade, porque eles estavam à mercê aí da construção de uma usina, de uma central hidrelétrica, e também da venda do território deles para o setor privado. Inclusive, a água deles está privatizada.
Então, uma comunidade que já vem uma luta longa, como eu falei, primeiro com os incas, depois a luta deles foi com os espanhóis, e eles defenderam o território arduamente, né? Então, eles são considerados hoje um povo rebelde lá no Chile, né? Terroristas mesmo, pelo governo. Tanto que quando eu voltei da comunidade, a polícia me parou, né? Eu estava com um carro com 2 alunas, uma colombiana e uma espanhola, e quando eu falei que eu estava voltando da comunidade indígena, que eu era pesquisadora, eu achei que eu ia ser presa, fiquei mais ou menos 1 hora com a minha documentação lá, eles acharam que eu estava incitando essa comunidade, né, também para que entrasse em conflito com o governo, né, até eu explicar que era uma pesquisadora do Brasil, né, e depois fiquei sabendo que eu devia ter falado que eu estava fazendo turismo lá, e não que eu estava pesquisando, né. Mas, enfim, eu falei a verdade, né, depois de um tempo eles me liberaram. Mas para vocês verem o impacto, né. Logo depois que eu saí de lá, um jovem indígena foi assassinado pela polícia chilena, voltando da comunidade indígena. Então é um conflito bem grande lá, sabe, forte mesmo. Então, quando essa comunidade já havia sido aplicada a matriz de desenvolvimento à escala humana, nessa comunidade, por alunos da Universidade Austral, então eu cheguei com a matriz lá, numa parceria lá com a Universidade Austral do Chile, com o Christian, levei a matriz que eu já havia desenvolvido, e ela foi uma conversa com 2 grupos, um com os grupos de jovens, né, e com participantes de cooperativa, presidente de cooperativa, né? O outro grupo foi especificamente com um líder indígena, tá? Foi uma liderança indígena que participa tem uma foto lá que eu tenho, né, com esse grupo, que são, na outra apresentação, que são líderes indígenas, cooperativistas, são todos presidentes de cooperativas, são indígenas. Então, eu fui falando de cada indicador com eles, e eles foram levantando aspectos negativos, positivos, e também foram citando alguns outros indicadores que apareceram para eles, que eram importantes nessa concepção do bem viver. Então, para eles isso já estava muito claro. Então, essa construção ela foi coletiva. Aí, no artigo, eu faço esse mapeamento, e de cada indicador, né? Por exemplo, família, o que é positivo, o que é negativo para eles. O artigo está publicado, professora, posso até enviar depois para você, foi publicado agora em 2021, porque existe bastante preconceito, viu, Kathleen? Quando a gente vai fazer uma aplicação de indicadores subjetivos, mas o que é isso? Né? Não tem como aplicar. E eu aprendi lá no Chile a aplicar a matriz de desenvolvimento à escala humana. Eu fiz esse mesmo trabalho. A gente jogava o tema, o gravador estava no meio da sala, e eles iam falando. A gente não focava em um e outro. De repente, eles estavam falando da família, mas já estavam lá na educação, já estavam em outro, entendeu? Essa compilação de dados depois, ela vem com, né, de repassar tudo aquilo que foi gravado no papel, transcrever tudo no papel, aquele trabalho de pesquisa qualitativa mesmo, né? E aí conseguir fechar os conceitos. E quando eu fiz a matriz, eu participei de um seminário com a comunidade Mapuche, havia mais de umas 200 pessoas, além da comunidade Mapuche, a comunidade que vive lá, outras comunidades também que vivem lá, prefeitura, enfim, órgãos governamentais, e eu apresentei a matriz para eles, apresentei os resultados. Então, antes de eu publicar qualquer coisa, os resultados foram apresentados para a comunidade Mapuche. Então, eles falaram, é isso mesmo que a gente pensa, que legal, a gente está vendo isso, né? Dando visibilidade, a professora publica, e quando eu publiquei, eu mandei para o presidente da cooperativa Mapuche para que ele pudesse disseminar isso entre todos aqueles que participaram da pesquisa, porque a gente tem que dar o retorno para as comunidades, né? Não adianta só retirar conhecimento, né, e não dar esse retorno. Então, foi dado o retorno, sim, gostaria de ter voltado lá e apresentado, mas infelizmente com a pandemia, né, não deu para a gente voltar lá. Quem sabe um dia, né? Então, foi assim, né, o trabalho realizado. É assim que a gente tem realizado essas pesquisas com a comunidade ribeirinha também, né? O Ivan, ele jogou as perguntas e eles foram debatendo com alguns indicadores, não todos, né? A Tânia Vanessa, em Honduras, ela fez questionários qualitativos e foi perguntando, e ela foi identificando os indicadores. Ela fez duas matrizes, indicadores de bem viver e de exclusão social, que é uma matriz da Espanha, de um professor lá da Espanha.
Então, ela consegue fazer um trabalho, está tudo publicado, né? Se vocês quiserem, tem interesse, ver como que foi aplicado, né? Como que isso é colocado na prática. Então, cada um aplica da forma que quiser e dependendo da comunidade, como eu falei. Desenvolvimento é diferente para cada comunidade. Então, cada um tem seus próprios indicadores também que vão surgindo além desses, né? Não é algo estanque, fechado. Está sempre aberto, né? Perfeito. A gente vai querer sim, né, Catherine? Se a senhora puder disponibilizar. Eu fiz um print, na verdade, da sua tela de referências, assim. Mas se a senhora puder disponibilizar para a gente os arquivos, a gente vai agradecer muito. Mas a gente vai procurar, com certeza, para acessar e para ler esse material, né? Me chamou a atenção, porque em algum momento também a senhora falou que aplicou, que trabalhou com os indicadores, com comunidades indígenas e com comunidade na área urbana. E a gente tem feito uma conversa um pouco sobre isso, assim, o indígena, as comunidades indígenas que estão, os povos, os indígenas que estão em área urbana, né? Quando a senhora fala que comunidade de área urbana, é comunidade indígena, são indígenas na área urbana ou são outros povos, outras comunidades, como os ribeirinhos, por exemplo? Sim, são todos. Porque nesse trabalho que eu desenvolvi com a Isabel, nós trabalhamos as ecossocioeconomias, que são experiências, né? As ecossocioeconomias são experiências que têm indicadores exitosos, né, de sustentabilidade. Então, como eu falei para vocês, ecovilas, mobilidade urbana, parques urbanos, o Fair Trade, Benefit Corporation, tecnologias sociais. Então, nesse trabalho especificamente, nós trabalhamos a questão da mobilidade urbana, de bicicleta. Então, nós identificamos alguns indicadores ali, né? Não indicadores, né? Nós identificamos alguns conceitos, nem havia publicado essa matriz de indicadores. Identificamos alguns preceitos de bem viver dentro dessas possibilidades, né? Porque se a gente tem a mobilidade urbana né, no uso da bicicleta, por exemplo, nós temos redução do dióxido de carbono, né? Nós temos a redução do transporte urbano, né? Nós temos associados aí a padrões de melhoria na saúde, melhoria de felicidade, né? Da serotonina e das pessoas que andam de bicicleta. Então, a gente tem vários fatores ligados a isso, que são, né, inerentes ao bem viver. Então, a gente tem realizado, por exemplo, na comunidade de São Gonçalo, né, a gente identifica bem mais indicadores de bem viver, mas a gente tem pontuado algumas experiências específicas. Por exemplo, já assisti trabalhos da Ecovilas com Bem Viver. Agora tem um trabalho da Marta Irving, não sei se vocês conhecem, né? Ela trabalha bastante a questão de turismo, que a aluna dela está fazendo uma associação do turismo com o bem viver. Então, a gente tem várias experiências que a gente tem, sim, levantado indicadores de bem viver em áreas urbanas. Com imigrantes, a gente já fez também, com afrodescendentes que vivem em área urbana, como é o caso do candomblé agora, da aluna Carla. Esses dois centros, né, de candomblé são na área de Cáceres, Mato Grosso. Então, ela está levantando plantas medicinais, né? A co-orientadora é uma bióloga, né? A professora Maria Antônia, e está associando isso à questão da transcendência, né? O uso de plantas medicinais, tanto para uso religioso como para uso medicinal, e como isso está associado ao bem viver, né? Ao grau de felicidade deles, a questão do resgate ao conhecimento intergeracional, né? A questão também que a gente está vendo muito, que é a questão dos saberes, fazeres dessas comunidades, mas também é o grau de resistência que existe externamente com essas comunidades, né, que é o preconceito, que é a exclusão social, por exemplo, com essas comunidades urbanas, que estão na área urbana, embora sejam comunidades bem, né, características, que têm sua própria tradição. Como é o caso da comunidade São Gonçalo Beira Rio, que é uma comunidade ribeirinha, que está na periferia de Cuiabá, tem suas tradições com a cerâmica, com as danças e tudo, mas que tem uma forte influência do urbano, né? E que está perdendo o território para construção civil. Prédios, edifícios, condomínios, né? Então, sim, a gente tem levado isso para a área urbana de uma certa forma também, até para mostrar para as pessoas que se tem essa necessidade, né? De mudar os modos de vida e que há formas, né, de vida
que seriam mais apropriadas em áreas urbanas, né? Como no caso aí de Curitiba, por exemplo, né? Tem muitas ciclovias, muitas ciclofaixas aí que melhoram, né, o bem-estar das pessoas. Algo que não é muito comum, por exemplo, em Cuiabá. Apesar da gente ter a ciclofaixa, ciclovias, o calor às vezes impede as pessoas de andarem de bicicleta, né? Muito quente, né? Mas aí tem os parques urbanos, né? Que é uma prerrogativa aí do governo do Mato Grosso, que ajudam muito essa questão da convivencialidade, né? Da melhoria da saúde, né? Da questão da motivação, participação, convivência. Então, nesse sentido, Aline, que a gente tem procurado fazer esse mapeamento em áreas não, embora não sejam, né, povos indígenas, mas eu estou com um trabalho agora de uma aluna, vai começar agora de TCC, que vai trabalhar a comunidade Guató, indígena Guató, que vive em área urbana, que é indígena, que vive em área urbana. Ela vai trabalhar o bem viver dessas comunidades aí. Acho que isso é um trabalho bem bacana também para identificar qual que é, né, o bem viver deles dentro da comunidade urbana, né? A questão do grau de exclusão também, né? E das tradições, como que eles mantêm as tradições, né? A exclusão dentro da universidade. Eu vou mandar para vocês, eu dei uma palestra essa semana, eu acho que é o mesmo material que eu trabalhei com vocês, embora tenham 2 palestrantes indígenas, e um deles fala exatamente do urbano, do indígena no urbano. Eu acho que dá para vocês também terem uma noção, né, da concepção deles mesmo, né, como que é essa vida urbana. Os meus petianos e as minhas petianas falam muito sobre isso, assim, sobre quanto as pessoas acham, quanto a coletividade, né, acha que o indígena que não está na aldeia não é mais indígena, né? O quanto a comunidade, né, o quanto a sociedade insiste em tirar do indígena que está no espaço urbano a sua condição, né, de povo indígena, os seus direitos, o direito que é próprio do povo indígena, Sim. Dos povos indígenas, independente do local que ocupa, né? Então, a gente tem conversado um pouco sobre essas questões, assim. E alguém mais, gente? Se quiserem falar a experiência de vocês, pessoal. Eu gostaria de... Houve, antes da pandemia, o 13º LIA, o encontro na UFAC. Eu participei justamente defendendo o bem viver. Foi apresentado Eduardo da Costa, também o bem viver de Paulo Suez. Tenho lido constantemente Murrica, Marício da Silva Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Então, eu enveredei pelo caminho, já que eu curso bacharelado em psicologia, eu procurei a psicologia e povos indígenas, então também procurei, cada vez mais estou estudando, lendo e observando. Eu resido em uma área urbana, aqui em Bujari, a 28 quilômetros da capital acreana. Então eu venho percebendo, em alguns pontos, assim, existe o bem viver. Em outros, eles são muito distantes. Aqui é uma área urbana, embora eu resida em uma chácara, mas por onde eu passei aqui na cidade, onde eu residi, e aqui também é por enquanto, eu tenho sempre disseminado o bem viver, e eu comecei a observar que eu vivo o bem viver, porque eu sou de origem Chocó, em Sergipe, na ilha de São Pedro, pertencente ao município de Porto da Folha, e eu trago esses traços assim, fortes em mim, do que eu aprendi, embora eu constantemente visitei meu povo, sempre ia, porque eu residia na cidade, já que minha família residia na cidade, mas eu até hoje mantenho um elo de ligação muito forte para com eles. Escrevo, tenho endereço, escrevo, envio e-mail. Bom,
E eu comecei a observar e comecei a pesquisar cada vez mais e eu percebi, descobri, no caso, os povos indígenas e psicologia à procura do bem viver. Então, são relatos muitíssimo interessantes, eu tenho aqui em casa. Eu estou cada vez mais me aprofundando nessa questão, e essa defesa do essa palestra que houve no 13º Dia Internacional, eu comecei a montar algumas coisas. Eu conversei com nossa tutora sobre a questão de um tema, para um possível mestrado, mas o que eu sinto falta é conhecer a realidade dos povos indígenas acrianos, dos parentes acrianos. Eu conheço do meu povo, do povo de Alagoas, do Cariri-Chocó, que nos abrigou, né, em tempos idos, devido à expropriação territorial. E eu percebo que aqui eu estou distante. Houve a pandemia, nos afastamos da UFAC, nos afastamos também, ficamos só online, mas eu gostaria de conviver, sabe, passar uma semana, um mês, o tempo que for necessário, mas eu gostaria de conviver, sabe, e sentir essa questão do bem viver nas comunidades indígenas. Então, quando eu saio, eu vou ao centro da cidade aqui, eu constantemente eu encontro parentes, numa dificuldade enorme. Um dia desse, a Kombi quebrou e eles desceram, estavam com fome. Então eu procurei, naquele instante, consertar a Kombi e alimentação para eles. Certo? Aqui em casa eu já recebi um casal peruano. Eu estou sempre andando na rua, quando há tempo, eu sempre estou na rua e observando a questão do bem viver, não como o bem viver como um todo, como a senhora falou mesmo, professor Liliane, a questão holística, essa questão do bem viver não como estar bem, mas o bem viver em si. Isso para mim é muito humano, sabe? Plantas, sabe? Religião, realmente é algo holístico. É você desprender-se de você. Volta ao próximo. É tipo aquela história. Eu sou um outro você. E entre de tudo um pouco. Isso para mim tem sido assim muito valioso. E o pessoal nota, né? Interessante como às vezes as pessoas comentam sobre isso, em rodas e pessoas e comentam assim que há uma diferença assim da forma de agir em relação ao próximo, a própria educação, né? Sabe? Vai nos polindo e a gente vai ficando mais humano. Tem mais, assim, não é só ouvir, mas para mim é algo bem maior, escutar. Escutar já é algo muito, muito maior, fechar a boca. Realmente ser o outro, o próximo, sabe? Sentir o que ele sente. Esse é um trabalho que eu faço na periferia, eu tenho feito aqui na cidade, na periferia, que é uma base de políticas públicas, com a minha ênfase. Eu venho trabalhando justamente essas visões, assim, uma prática. Eu me intelectualizo e vou à prática. Isso tem sido muito grandioso, mas eu sinto falta de conhecer as comunidades indígenas acrianas, que são meus parentes, e conviver para com eles, não só nos corredores da universidade, mas saber viver, dormir, alimentar-se, sabe, participar. Isso para mim seria fora do comum, seria, sabe, observar com mais clareza, sabe, essa prática do bem viver.
eu vou continuar escutando. Muito obrigado. Que lindo, seu Rui. Olha, tem um artigo, eu mandei um errado para você. Desculpe, professor. Aline. Professor, desculpe. Fala sobre utopia, né? Sim. E aí o pessoal também comenta sobre isso, que eu sou utópico. Mas aí eu encontrei, foi escrito por Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano, em Las Palavras Andantes, de Eduardo Galeano, publicado por Siglo, 21ª, 1994, onde ele diz: a utopia está lá no horizonte. Me aproximei 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que o caminho, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Então, eu observo que, por onde eu andei em diáspora, desde Sergipe até o Acre, no Expresso Carona, onde eu trago sempre, o pessoal pergunta: Rui, o que você tem? Minha vida e uma biblioteca. Então, eu vim carona até chegar ao Acre. E eu vejo que esse andar é bem tupi, é bem, sabe, observar, não é só apenas olhar, é observar, como se você tirasse uma radiografia, claro, sem julgamento, só observar as coisas como elas são, sabe, você caminhar. Então, essa questão da utopia, eu sou utópico e eu sinto muito feliz por isso, certo? Que faz parte também do bem viver indígena, ser feliz. E continuamos dentro desse processo de que tudo o que acontece aos indígenas, Kathleen falou sobre a questão do Amazonas, como é que chama, dos garimpeiros, eu até enviei para algumas pessoas, eu pesquisei e enviei para algumas pessoas, justamente um relato foi do jornal Record, falando sobre essa questão da invasão, certo? Os não indígenas, eles não compreendem, é uma usura, eles não compreendem o bem viver, estão muito longe, muito distantes, e cabe a nós, assim, individualmente, coletivamente, observar isso com mais, sabe, e disseminar isso, porque isso provoca nas prefeituras, no Estado, é sabido que o Estado em si não gosta de quem pensa. Pensar é maléfico, sabe? O capitalismo, na realidade, o bem viver dos povos indígenas aqui, ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala algo que eu até grifei aqui, ele diz assim: percebemos que o capitalismo não tem patologia, ela é a patologia. Então, a gente vê constantemente culturas sendo implantadas assim, nas comunidades indígenas, sendo sugando, assim, como aconteceu com o meu povo. Pessoal, nós perdemos nossa língua materna. Nós temos poucos rituais que estão sendo resgatados ainda pela Universidade Federal de Sergipe. Certo? A professora doutora Maria Góes, ela tem feito esse trabalho lá em Sergipe, de grande relevância, junto à comunidade de Chocó. Mas nós não perdemos por completo. Perdemos a língua materna, certo? Alguns rituais que nós fazíamos, justamente quem colonizou, entre aspas, foi justamente os capuchinhos, né? Católicos, onde minha bisavó com certeza praticava os rituais. Ela foi expulsa junto com algumas pessoas, alguns parentes, e foram abrigar em Aquidabã, uma cidade dista
100 quilômetros de Porto da Folha, e lá em Santa Terezinha, ela conheceu o meu bisavô, não indígena. Eles casaram, e aí vem minha avó. Então, vem trazendo toda uma carga, sabe? Tudo que se fala sobre acerca de parentes, nossos parentes, eu estou sempre a par. Estou sempre pesquisando, estou sempre tentando, sabe, quebrar essa visão deturpada que as pessoas têm da gente. Como eu falei, o pessoal na Kombi, só mulheres e crianças, pelo menos umas 10 pessoas. Então, eu tive que resolver essa questão da Kombi, resolver a questão da alimentar. Mas até para isso, eu sinto, claro, sabe, eu acho, quem acha não acha nada, mas eu sinto esse preconceito que existe, sabe? Então, eu dissemino essa questão indígena, eu falo sobre as questões do bem viver, eu tenho tentado constantemente, mas é como a senhora falou, deixa a sementinha. Eu, para estar nessa chácara aqui do Dr. Manuel Stebe, professor da UFAC, antes eu residia em uma casa, onde eu mesmo tirei a cerca e plantei plantas medicinais, plantas frutíferas, plantas ornamentais, e o pessoal, eu peguei lá o quiabo, viu? Não tem problema, aquilo não é para mim, é para nós. Eu tenho trabalhado justamente essa questão, o nosso, não o meu, o seu, sabe? O nosso. Então, o gengibre, a citronela, o capim-santo, as orquídeas, as bromélias, maracujá, bananeira, mamoeiro, pocã, laranja-lima, laranja-limão, então, acerola, tudo isso eu plantei, deixei, vim aqui para a chácara, deixei a senhora lá vendeu a residência, eu vim aqui para a chácara, estou aqui como caseiro, eu sou Manuel, ele viajou para Fortaleza, está a família, passar Natal e Ano Novo, e eu estou curtindo, porque aqui é uma chácara, e eu estou junto com a natureza. Aqui tem as plantas, tem os animais que não encontram mais local onde o habitat natural, então eles vêm para cá, que são em torno de 6 hectares. Então eles ficam à noite aqui, os barulhos, o macaco da noite, etc. E conta de tudo um pouquinho. O vizinho aqui tem o doutor Lobão, que é o professor também da UFAC, ele tem um terrenozinho aqui. Tem o professor Liliane também, que é a esposa dele. Eles preservaram a parte da frente todinha, deixaram as plantas nativas, estão refazendo o terreno, certo? É um trabalho que a gente tem feito assim, de resgate indígena. Então, tudo que acontece, a gente traz para cá. A gente tem observado, trabalhado justamente essa questão do bem viver indígena, aqui na chácara, aqui no município. Isso assusta a própria o prefeito, sabe? Eles imaginam que nós somos sonhadores, que a gente trabalha de uma forma política, certo? Não política partidária, mas a política comunitária. E essa é algo que a gente percebe que há necessidade de ser feito, sabe? A conscientização do valor desse lado indígena que nós temos. Eu creio que todos nós temos, sabe? Mas não quer assumir, sabe? Há uma máscara caracterológica que impede, o ego é muito resistente, eles não querem, assim, o comodismo, sabe? Saída do lado cômodo da coisa. Não está em volta, tipo assim, o prefeito aqui, ele está
tapando o buraco da rua da frente, onde passam os carros. Pô, que cidade linda, rapaz, olha, bem limpinha, bem... Mas aí o pessoal não observa a periferia, buracos, certo? Casas danificadas, problemas sociais. Então, observa a coisa por cima, não o lado que de você, que é a maioria das, sabe? Então, sabe, eu tenho essa visão de trabalhar justamente com meus parentes aqui no Acre. É muito importante, é o meu oxigênio. Muito agradecido. Tenha um bom dia. Obrigada, seu Rui. Muito lindo, né? Exatamente isso, né, seu Rui? A gente é chamado utópico, sim. Imagina, eu trabalho na universidade que trabalha com agronegócio, né? A gente está no Mato Grosso lá, e a minha universidade, Faculdade de Administração, a maioria dos trabalhos eram voltados a esse, ou a empresas, ou a agronegócios. Aí a gente tem voltado aí a trabalhos agora com povos indígenas, comunidades tradicionais, é uma quebra de paradigmas. A gente foi chamado, nós também fomos chamados de utópicos, mas antes utópicos do que acomodados. Exatamente. É exatamente isso. Alguém mais, gente? Mandei alguns artigos para você aí, Aline, se você quiser compartilhar. Tem um, seu Rui, que eu fiz com comunidades indígenas, eu achei que era do Acre, mas é Pernambuco, Cabeça do Cachorro, lá, que é São Gabriel da Cachoeira, indígenas e do Mato Grosso do Sul, que foram os alunos que eu falei para vocês aí, que é lá da UFSCar. Eu recebi, eu vou encaminhar para o grupo, nós temos um grupo do PET, vou encaminhar e também vou colocar na nossa biblioteca no site para divulgar. Nós temos um site, a gente tem um espaço no nosso site que é a nossa biblioteca, onde nós colocamos esses materiais, até para que outras pessoas possam acessar. Então, se ninguém tem mais nenhuma consideração, eu vou mais uma vez agradecer, professora. Agradecer muito, dizer que foi muito rico para a gente esse momento, foi muito importante para a gente essa discussão, para a gente finalizar 2021 e para a gente ir já pensando em como é que nós vamos fazer os encaminhamentos e as nossas, o desenvolvimento dos nossos trabalhos para 2022. Então, foi maravilhoso poder contar com a senhora nessa manhã de sábado, numa reta final de ano, quase véspera de Natal, que a gente sabe que as nossas agendas são extremamente tumultuadas, né? Porque nós estamos, tá todo mundo querendo, essa semana mesmo eu dizia, o seu Rui dizia, é muita coisa, eu dizia que todo mundo quer fechar o ano, né? É isso que acontece, todo mundo quer encerrar as atividades mesmo. Agradecemos muito, muito mesmo a sua disponibilidade, muito mesmo a sua fala, foi muito, muito importante. E a gente espera que no futuro próximo a gente possa, quem sabe, estabelecer outras parcerias. Quem sabe a senhora venha para o UFAC para participar de algum momento conosco presencial, para conhecer, né? Representação indígena de vários povos. O Paulo é Apurinã, tem as meninas que são... tem os meninos que são Manchineri, tem o seu Rui que se apresentou, as meninas, a Liliane, reforça aí para nós, a Liliane não falou hoje, não sei por que a Liliane não falou, porque ela sempre fala e fala muito, e hoje ela resolveu ficar em silêncio, não estou entendendo o que está acontecendo, mas ela é extremamente ativa e participa mesmo de muitas coisas e de muitas atividades, mas nós temos a representação de vários povos, como eu disse, no nosso grupo, né? A Bruna, que é Kaxinawá, nós temos a Ernísia, que também é Kaxinawá, que hoje, infelizmente, não esteve presente, tem a Kathleen, que da mesma forma que o Paulo, são apurinãs, nós temos a Liliane, que é o que eu mais tenho dificuldade para falar, e ela não vai falar, eu acho. É Puianaua, professora. Puianaua, isso! Obrigada, Paula. Ela está com problema do microfone. Obrigada, Paulo. O Paulo me salvando, né? Mas então é isso, professora. A gente tem essa diversidade e é muito bacana, assim, esse contato e o trabalho e esse grupo, né? Então, quem sabe a gente pode, no futuro, lhe receber, né? A gente gostaria muito. Quem sabe a senhora estar conosco na UFAC e a gente poder
interagir e conversar mais sobre os seus trabalhos e sobre as expectativas dos nossos trabalhos também, e sobre as características, as culturas, as histórias, né, os saberes dos povos indígenas do Acre. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Foi um prazer. Eu que agradeço, Aline, a Ketty, seu Rui, Bruna, Sandro, Liliane e Paula aí pela participação, né? Estou à disposição. Eu tenho um grupo de pesquisa chamado GEPADES, que é Grupo de Pesquisa Alternativas ao Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade também, na Federal do Mato Grosso, onde nós trabalhamos esse tema e muitos outros também, né? Dando oportunidade a outros professores. E estou à disposição aí, Aline, só tenho a agradecer pela oportunidade. Mandei o material, embora não são todos, né? O livro da editora, ele não está disponível ainda de forma gratuita, infelizmente, não consigo compartilhar. Mas temos aí a matriz, alguns trabalhos realizados com indígenas, que esse segundo artigo que eu te mandei foi antes da matriz, tá? Mas foi um trabalho que foi feito com uma aluna que era minha orientanda de extensão, que trabalhava comigo, políticas afirmativas, que é indígena da comunidade Baniwa, de São Gabriel da Cachoeira. Certo, obrigada, professora, obrigada. Abraço e até a próxima. Gratidão aí, pessoal, muito obrigada. Um abraço para todo mundo. Bom Natal e feliz Ano Novo para todos nós. Obrigada para a senhora também. Tchau, tchau, gente. Aline, depois se você puder mandar uma declaração para mim, para colocar lá no Lattes, né? Para poder comprovar aí a participação.